Efésios, capítulo 4. Já vimos. O que a gente já viu? Colossenses, Filipenses, Gálatas, 1 de João e agora estamos vendo Efésios. A gente já leu os 3 primeiros capítulos de Efésios. A gente já viu a introdução da carta, a saudação que Paulo faz nessa introdução, as bênçãos que a gente recebe por aceitar Cristo. Hoje a gente vai ver uma parte também dessa bênção. Lembrando que do capítulo 1 ao 3, Paulo apresenta o evangelho, apresenta a doutrina, vamos dizer assim, e do 4 ao 6 ele vai falar da parte prática de como a gente vive agora que a gente sabe essa verdade do evangelho, tá? Aí tem uma oração de Paulo, no capítulo 1, do 15 ao 23. Aí ele vai falar da salvação pela graça por meio da fé, parte doutrinária. Vai falar que a gente estava morto nos nossos pecados, Deus nos deu vida. A gente não sabia o que era pecado, nós estava morto. E a luz veio ao mundo, né? Usando as palavras de Jesus. Deixa eu admitir o Godoy aqui. Aí no capítulo 2 ainda, ele vai falar daquele muro de separação que eu até estava olhando agora há pouco. Eu não sei se o muro é no 2 ou é no 3. A parede é no 2, tá? A parede, eu falei certo antes, tá? No capítulo 2 ele vai falar que tinha uma parede entre nós e Deus, e Jesus Cristo derrubou essa parede para que a gente conseguisse nos reconciliar com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, Jesus nos reconciliou com Deus. Temos paz com Deus, as implicações dessa paz. Ontem a gente viu que Paulo interrompeu o raciocínio dele para falar do mistério do evangelho que estava escondido de gerações em gerações, escondido na frase que Deus diz para Eva, escondido no descendente de Abraão, né? A descendência de Abraão que ia abençoar todas as nações, que Jesus é judeu, né? Jesus vem de Abraão, e o descendente da mulher, como a gente viu em Gálatas, estava escondida a história de Jesus dentro do Velho Testamento, estava sendo contada a história de Jesus. Quando ele se revela, é como se o mistério escondido estivesse se revelando. Aí Paulo faz mais uma oração que a gente viu ontem. Ele nos ensina como orar pelos nossos irmãos. A questão do amor. Ontem eu falei sobre compreender alguma coisa que excede o nosso entendimento, né? Eu esqueci que Paulo também fala que a paz excede o entendimento, que Deus nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Então parece que está conectado a questão de estar enraizado nele ou no amor um amor que excede o nosso entendimento e uma paz que excede todo o entendimento. Então quase sempre Paulo usa essas palavras amor, fé, esperança juntas e parece que tem o mesmo significado, que é acreditar em Jesus, né? E hoje a gente vai entrar no capítulo 4, que é a unidade do corpo de Cristo, a exortação à unidade e os diferentes dons. A gente vai parar aqui no 4, 7 ao 10, tá? Beleza? Tá, a gente vai começar aqui no 4. Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Nós, Deus, colocamos os nossos pensamentos diante de ti, o nosso coração. Que o teu Espírito ministre Deus as nossas vidas, que a gente possa compreender o que a tua palavra diz, o que ela significou para os primeiros leitores, que a gente não venha cometer nenhum erro, que o Senhor guie Deus os nossos pensamentos, que a gente possa, Deus, crescer no conhecimento da tua palavra, ser purificado por estar diante da tua palavra e, o mais importante de tudo, que a gente viva a tua palavra, Senhor, pratique, que ela nos mude e nos transforme, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Aí tem um por isso aqui. Aí quando tem um por isso, o que a gente tem que pensar? Tudo que a gente leu antes. Por isso, a gente leu 3 capítulos. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Essa maneira digna a gente já viu em outras cartas de Paulo. O que seria um modo digno? O que seria um modo digno? Ah, desculpa, vamos ler. É que eu já tô toda hora lendo esse texto aqui. Vamos ler ele corrido e depois a gente volta. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo
tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A gente vai parar aqui hoje, tá? Pra gente não ficar muito longo. Beleza, vamos devagarinho aqui. Por isso, a salvação em Jesus, a revelação do mistério de Deus, o plano do evangelho que ele expressou no capítulo 1 ao 3. Eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Qual que é o nosso chamado? As pessoas falam assim, eu não sei o meu chamado. Por vezes eu pensava isso, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu não sei qual que é o chamado que Deus tem para mim. Então, né, vamos falar o chamado. Qual que é o chamado? Ser luz do mundo, ser o sal da terra, viver de modo digno do evangelho santo, irrepreensível, inconformado, incontaminável. Não tem dúvida quanto a isso. O que a gente quer saber é especificamente o que Deus quer de nós, se Ele quer que a gente seja médico, advogado, veterinário, nutricionista, enfermeiro, engenheiro, pastor, a gente quer saber isso. Mas a vocação, a gente tem que pensar no plano maior. Qual que é o plano maior? Que a gente seja sal, luz, que a gente viva de modo digno a nossa vocação. Qualquer coisa, uma vez o pastor Anderson falou isso para mim, qualquer coisa que tu for fazer que esteja dentro da tua vocação, tá certo. Qual que é a minha vocação? Ser a luz do mundo, ser o sal da terra. Qualquer área da nossa vida que a gente esteja fazendo a vontade de Deus, que é viver de modo santo, irrepreensível, incontaminável, inconformado, a gente está cumprindo o nosso chamado. Tá? O versículo 2: com toda humildade e mansidão. Lembra que a gente leu no livro de Tiago que a gente deve receber a palavra com mansidão. Lembra que a gente leu a gente fez a gincana? Então, a nossa chamada e a nossa vocação, a gente tem que receber com humildade e mansidão. Por quê? Porque quem é orgulhoso é resistido e quem é humilde é agraciado. Beleza? Usando Tiago como referência também. Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Parece estranho falar, né? Tipo assim, Yasmin, eu te suporto em amor. Eu te suporto em amor. Parece que é tipo assim, eu suporto aquela pessoa, sabe? Eu acho que o verbo suporte aqui, deixa eu até ver aqui, não cheguei a confirmar. Eu acho que é mais no sentido de ajudar, sabe? Que pode ser um suporte, eu tô te dando suporte, entendeu? Tipo, levando. Entendi, de dar suporte, dar um É, reforço, dar um. não de suportar, eu não suporto aquela pessoa, não é nesse sentido, entendeu? Levar a carga um do outro, né? Que a Bíblia fala também. A gente falou também várias vezes nas outras cartas, vocês chegaram agora, gurias. A gente fala assim, ó, diante de um tema, diante de um assunto, tenta lembrar na tua cabeça o maior número de versículos que tu puder que faça conexão com isso. Suportando uns aos outros em amor, levar a carga um dos outros. Pode ser isso. Então é isso, entendeu? Porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia interpreta a Bíblia, né? É uma dica de ouro. Isso, é. Interessante aqui, ó. Fazendo tudo para preservar a unidade. Aqui na minha Bíblia de Estudo fala assim, ó. Nós não criamos unidade. Quem criou a unidade? A unidade é do Espírito.
A unidade já está feita. Quem fez a unidade? Cristo. Porque Cristo, nos salvando, nos conectou a Ele. Entendeu? O que a gente precisa fazer é preservar essa unidade. A unidade já está feita pelo vínculo da paz. Ele que fez isso aqui. Ele que nos deu, a gente leu no capítulo 3, né? Ele nos deu um sobrenome, foi ele que deu. Hoje a gente é tudo irmão aqui, porque a gente quer, porque a gente quis nos unir, porque a gente, da nossa cabeça, não. Ele nos salvou, nos deu um nome, nos deu um sobrenome, e agora nós somos irmãos. A gente só precisa preservar a unidade, tá? Versículo 4. Há somente um corpo, um só espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Um só corpo, a gente participa do corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Há um só espírito, ou seja, o espírito que habita em mim é o mesmo espírito que habita no Gui, que é o mesmo espírito que habita no João, que é o mesmo. É que eu só tô vendo vocês quatro aqui, por isso que eu tô falando. A Yasmin, a Sara, a Lana, o Ferro e o Godoy. É o mesmo espírito que habita em mim e habita em vocês. Nós todos somos nascidos do mesmo espírito, tá? Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Opa, então a gente tem uma esperança. Qual a nossa esperança? Viver com Jesus, ser salvo, um lugar que não tem morte, não tem tristeza, não tem choro. Essa é a nossa esperança. Maranata, né? A gente canta. A gente tem uma esperança. Que a gente foi chamado para ter essa esperança. Uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Então a gente foi chamado a crer, a esperar no Senhor a volta dele. Uma das nossas vocações é esperar. Há só um Senhor, Jesus, uma só fé, ou seja, a fé que eu tenho é a mesma fé que vocês têm em Cristo. Um só batismo, ou seja, todos nós somos batizados. O que eu acho que Paulo está querendo separar aqui, porque, de certo, na época, estou falando aqui o que eu acho, tá? Não sei se é isso. Tinha mais de um batismo, mais de um. Batiza em nome de não sei o quê, batiza no nome de não sei da onde, faz desse jeito, faz aquele outro. Cara, o que interessa é que um só batismo. Jesus mandou a gente ser batizado? Sim. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é esse batismo que vale, beleza? Um só Deus. Aí agora, ó, olha que loucura aqui, só para um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então Deus está sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Então Deus é sobre todos, está acima. Ele está no meio de todos, age por meio de todos, né? E está em todos. Ele opera em nós e está em nós. Ele está em nós e opera em nós e está sobre nós. É tipo a mesma regra dele, por meio dele, para ele, né? É o mesmo autor aqui, né? E aqui o que eu queria dizer, ó. Aqui fala do Espírito, aqui fala do Senhor Jesus e aqui fala do Pai, que é a Trindade. Paulo está falando que tem um Pai, que é Deus, tem um Espírito, que é Deus, e tem um Senhor, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Então, bem fácil de ver aqui como Paulo via a Trindade lá. Beleza, estamos quase acabando já. É que eu sei que me aguarda agora aqui, então eu vou bem devagarinho, cara. Essa parte que ficou alguma dúvida? Essa aqui do começo? Não? Tá Não. rápido. Não. Ainda bem. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, de tudo isso que a gente viu, foi nos concedido uma graça. A gente já viu no capítulo 1 os benefícios de... Aqui fala as bênçãos espirituais, né? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí ele fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Onde é que fala que a gente está sentado? Pessoal, onde é que diz que a gente está sentado no céu lá?
Deixa eu ver se eu acho aqui, anotado. Posso dar um Google aqui. Onde é que diz que a gente está sentado com ele no céu? Hum? Hum? Não é capítulo 1, pessoal? Eu não sei. Cadê os guri bom de Bíblia, hein? Que a gente está assentado, ressuscitou com ele. Ressuscitou. Escrevi errado. Com ele. Tá a referência ali, não tá? Cadê aqui? Ele tá lendo 7, que isso? Ó, 268, vamos ver. 2,6 aqui, ó. Diz assim, vamos ver aqui. Capítulo, ela perguntou. Ó, aqui, ó. Ó, aqui eu já vou abrir aqui. Ó, se aqui diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, é porque a gente recebeu graça, tá? Aí no capítulo 2 diz assim, ó. A gente até perguntou aqui, eu não sei quem é que foi que eu perguntei. Tu acha que tu já tá ressuscitado? Não. Se eu não tô ressuscitado, eu não Pra vivo. mim tá travando. Vocês estão me ouvindo? Oi. Pra você tá travando também? Pra mim tá, um monte. Voltou agora. Também. Pra mim deu uma travada de novo. pra mim Já também. voltou. Tá, calma aí. Voltou. Tá. Olha só. Eu perguntei numa outra aqui se, na tua opinião, tu já ressuscitou? Tá me ouvindo? Sim. Sim. A gente tava falando aqui, daí eu não sei quem é que foi que falou, não ressuscitei. Mas se a gente não ressuscitou, como que a gente lida com esse texto aqui, ó? Peraí que tá carregando aqui. Aqui, ó. Juntamente com ele nos ressuscitou. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Tá vendo aqui? Uhum. Então, hoje, por nós estarmos juntamente com Cristo, de alguma forma nós já estamos lá com ele no céu. Nada pode nos separar dele. A gente já tá lá. Mas nós estamos aqui também. Então é o já e ainda não, tá? Ainda não. Isso, que a gente tem falado bastante. Então nós recebemos graça. Foi concedido graça para todo mundo. Olha aqui, ó. Para todo mundo. Segundo a medida de Cristo. Então Cristo tem uma medida que ele vai dando dom para todo mundo. Aí aqui que tá um mistério, tá? Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui Paulo está usando um salmo, o Paulo está usando um salmo como referência, que significa o quê? Eu vou ir devagar porque eu vou ir onde eu estou me baseando. Meu pai, eu escuto bastante o Subirá, eu leio os comentários aqui, não quero falar nenhuma bobagem. Quando Jesus morreu, tá até no... vou falar mais baixo aqui, ó. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Quando Jesus morreu... Vou botar aqui. Quando Jesus morreu, ele desceu até as profundezas, apareceu para Maria Madalena e subiu. Vocês conhecem essa história? Depois que Jesus... Eita, peraí. Ó, peraí. Credo apostólico, ó. Não tá no credo apostólico. Desceu, meu Deus do céu. Desceu ao reino... Mas tá no credo apostólico. Reino dos mortos.
Ó, tá ali, ó. Jesus desceu a mansão dos... Sei lá, mansão, sei lá o que significa, né? Mas tá no credo. Porque na época dos apóstolos estava tendo muita heresia. Aí eles fizeram o credo niceno, que foi o primeiro credo... Ah, deixa eu botar aqui, ó. Tem um site bom. Deve ter o credo aqui. Aí, fonte boa, né? Deixa eu abrir aqui. Onde é que tá, gente? Tá travando aqui. É, não diz aqui, hein, pessoal. E agora? Ai, ai, ai. Não, não, mas é... É. Tá, mas vamos ler na Bíblia. Não tem problema. Aqui, ó. Olha só. O que que quer... Ora, Paulo dizendo, tá? O que quer dizer ele subiu, senão que ele também havia descido nas regiões inferiores da terra? Essa parte aqui, ó, tá conectado com a questão dele ter a chave da morte e do inferno. Era Hebreus, estava... Ó, o que que acontece? Jesus hoje tem poder sobre a morte, o inferno e o diabo. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque ele não tem pecado. O salário do pecado é a morte não consegue detê-lo. Entendeu? Então, como é que... Eu até botei lá o versículo no Atos lá. Colossenses. Vai dizer que ele nos tirou do império das trevas. Colossenses 1, 13 e 15. Isso. Ó. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão de pecados. Então, tipo assim, na morte de Jesus, ele desce até as regiões inferiores da terra, como Paulo está dizendo aqui. Eu queria mostrar para vocês, que agora a gente tem as meninas aqui no nosso grupo, que ele apareceu para Maria Madalena. Quando eu li isso, eu pensei, como assim? E daí ele fala ainda assim, ó, tá travando a fundo. Ele fala assim, eu não subi pro meu pai ainda. Deixa eu ver aqui. Ó, Jesus aparece a Maria Madalena. Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou. Maria, voltando, Rabone, quer dizer mestre. Aí ele larga essa frase aqui, ó. Meu Deus, 10 minutos. Não me detenha. Olha aqui. Ele fala para a mulher, não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles, subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E se sumiu. Então ele desce, aparece para Maria e sobe. E depois desce de novo. Entendeu? Então o que é difícil essa parte, presta atenção. O que acontece? Quando diz que ele levou cativo o cativeiro, o que as pessoas entendem? Que no momento que Jesus morreu, ele foi até o seio de Abraão, a gente chama, pegou as pessoas que estavam ali e levou até Deus, levou até o céu. Porque até esse momento de Jesus morrer, ninguém tinha ido ao céu nesse sentido de as regiões celestiais. Porque diz aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, até vocês viram, arquegos, estava escrito lá, né? O autor aqui, ó, em Hebreus 2, vai dizer que Jesus é o número 1. Não tem número 2 no céu, entendeu? Primeiro tem que ter o número 1. Depois do número 1 entra os outros. Então, por causa que Jesus acessou o Pai, nós conectados neles acessamos o Pai também. Por isso que diz que ele desceu
e levou cativo o cativeiro. Como é que a gente fala levar o pensamento cativo? Tu obriga o teu pensamento a obedecer. Lembra que a gente tem lá em Coríntios, fala isso? Que nós temos que obedecer, levar o nosso pensamento cativo para obedecer a Jesus. Então ele levou cativo o cativeiro até o céu. E olha como Hebreus vai dizer. É mais claro Hebreus 2, ó. Eis aqui estou eu. Tipo assim, imagina Jesus depois da ressurreição chegando diante de Deus. Eis aqui estou eu e os filhos que me deu. Entendeu? É tipo assim, cara, eu vou levar vocês pro céu e vou apresentar vocês pro meu pai. É isso que tá acontecendo. Beleza essa parte? Uhum. É confuso, mas é beleza, né? Tranquilo. Beleza, Marquelos? Se não entender, olha de novo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E aqui, ó. E concedeu dons aos homens. Por quê? E ele tá usando a referência do Salmo aqui, ó. Porque na época não, até as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra agora contemporânea nossa, o que acontece? O cara mata o inimigo, rouba as coisas e, ó, aqui tá a nossa vitória, e começa a distribuir os despojos da guerra. Entendeu? Então, Jesus fez o quê? Quando ele tomou as regiões celestiais, vamos dizer assim, ele distribuiu dons para nós, que a gente vai ver amanhã. Quais os dons? A Paula cita alguns dons aqui, ele não botou todos, né? Mas apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Então, Paulo está dizendo que Jesus, por ter vencido a morte, ele é capaz de, por meio da graça, distribuir dons para as pessoas. E todo mundo ganha. Olha aqui, ó. Cada um. Por isso que a gente fala até no PDVM. No mínimo um dom tu tem. Tu tem que descobrir qual que é o dom. Porque Deus dá segundo a medida dele. Tá? Aí o verso 9 diz assim: ora, o que quer dizer que ele subiu? Senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui Paulo está nos ensinando a interpretar a Bíblia. Se está falando que subiu, é porque desceu. A gente faz também. Se está afirmando, está negando. A gente faz isso. Lembra quando a gente está com dúvida em interpretar um versículo, a gente faz a negativa do versículo. Né? Daí o último versículo: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Que está conectando com o primeiro capítulo que a gente leu de Efésios. Ó. Porque nós somos a esperança. Como é que fala lá em Romanos? Que nós somos a esperança da glória. Cadê o missionário aqui? Esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória aqui, ó. E você já ouviu esse versículo? Não, eu acho que não. Então, nós que carregamos a esperança, nós vamos encher todas as coisas. Cristo em nós, enchendo todas as coisas. Essa é a ideia. Cristo lá no céu, à destra do Pai, o Espírito em nós e nós enchendo a terra por meio dele. Beleza? Fez sentido ou não? Fez sentido, Yasmin? Tava procurando pra desmutar. Tu pode repetir esse finalzinho rapidinho só? Porque assim, ó, se nós carregamos a esperança, tá? Nós estamos enchendo a terra, nós estamos trazendo vida para a terra, porque a terra está debaixo de maldição, porque o homem pecou, maldita é a terra. Nós carregamos a esperança para a terra vai ser restaurada, a terra vai receber um rei, Jesus vai reinar sobre a terra. Então nós carregamos a pregação do evangelho e em nós a esperança. Então nós estamos enchendo as coisas. O nosso modo digno de viver também ilumina, salga a terra, traz luz, traz vida. Nós estamos enchendo a terra por meio do Espírito, conectados em Cristo. Deu para entender? Estamos espalhando as boas novas de Jesus.
Beleza? Beleza, agora foi. Vamos tirar um print aqui. Foi. Quando Isaías vê Deus, quando Isaías vê Deus, ele fala assim, e tinha um manto sobre o templo que cobria todo o templo. Me lembra muito isso, tipo assim, a presença de Deus por meio de nós, tipo assim, Deus em nós, a presença de Deus está aqui, entendeu? Se ele habita no meu coração, habita no teu coração, Deus está aqui, porque ele está habitando em nós, entendeu? Então a presença de Deus por meio de nós está sendo espalhada pelo mundo, enchendo a terra. Entendeu ou não? Mas eu fiquei apavorado que eu não achei no credo niceno o descer o reino dos mortos, meu. Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu peguei essa parte ainda. Quando ele fala com Maria, ele tá no inferno, então? Eu não tô Não. entendendo. Quando ele Não, aparece, eu também não entendi isso. quando ele aparece pra Maria, ele tá no primeiro plano. No mesmo plano que o nosso. Entendeu? Tá, mas daí Uhum. ele deu os dons para pessoas nos céus e elas ficam. Ó, vamos de novo. Ele morreu, Abre o Paint e desenha aí, por favor, ó, para ficar mais morreu, fácil. desceu até as regiões inferiores, triunfou sobre a morte, os demônios, o diabo, subiu E até tem a chave. e tem a chave da morte. Subiu Tá. até o nosso plano, falou com Maria Madalena e foi até o Pai. E depois ele voltou. E daí ele ficou quantos dias? 40 dias conversando com os apóstolos ali, os discípulos, e subiu e falou: fiquem em Jerusalém até que desça o Espírito, o dia do Pentecostes, né? Daí Paulo vai dizer: o homem que venceu a guerra, o vencedor, distribuiu dons para a igreja. Hoje nós, Tá. entendeu? Hoje nós temos dons porque ele ganhou a guerra e pode distribuir a vitória. Entendeu? Se não entender, é complexo, cara. Eu ia perguntar que eu anotei aqui, só que eu queria saber se eu anotei certo.